Bom dia, meus queridos alunos da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e sou professor de vocês aí de Ensino Religioso e Geografia. Neste momento estarei gravando um vídeo para vocês de Geografia. O tema dessa videoaula de hoje seria domínios naturais, ameaças e conservação, os domínios morfoclimáticos. Então a gente vai falar um pouco sobre os domínios naturais e as ameaças que existem e o que temos que fazer de importante, que é a conservação do nosso meio ambiente, certo? Então, para não ficar aquela coisa maçante, assim, entediante aqui no texto, da apostila que alguns de vocês já buscaram, outros ainda estão para buscar, no caso, tem aqui um slide, tá, pessoal? Então, vou falar um pouco sobre a extração mineral, seus problemas e sua importância, certo? Então vamos observar aqui. O que é extração mineral? Extração mineral, pessoal, seria a extração de minério, tudo que deriva do mineral. Quais são esses elementos? O ferro, o carvão, o alumínio, o ouro, cobre e assim por diante. É tudo extraído do solo, tá, pessoal? Embora seja muito importante para o desenvolvimento e a expansão econômica, representando uma parte expressiva das exportações brasileiras, a exploração mineral enfrenta muitos problemas. Mas por que isso ocorre? Por que ocorre? Porque ele degrada o meio ambiente, óbvio, né? Então, a notável extensão do território brasileiro favoreceu a variedade de recursos minerais, mas a falta de uma infraestrutura de transporte de energia e de financiamento dificulta a sua extração. Ou seja, já que grandes projetos de exploração mineral demandam muito investimento. Ou seja, pessoal, precisa gastar muito com equipamentos, com produtos para poder retirar todos esses minérios do solo. Então, quando as pessoas vão fazer isso por conta própria, o que elas fazem? Acaba degradando o meio ambiente, né? Porque eles não têm outros recursos para não degradar. Então, assim, pessoal, durante o governo de Getúlio Vargas, foram criadas várias empresas estatais, ou seja, empresas com dinheiro público e administradas pelo governo, para viabilizar uma exploração mais intensa desses recursos, incentivando o seu desenvolvimento. Então foi a partir daí, pessoal, que durante o governo Vargas, que foi criada a Petrobras, que começou a explorar o petróleo. E a partir desse momento, várias empresas estatais, que muitos criticam hoje, elas servem para extrair o seu próprio recurso e ter o seu próprio lucro. Um exemplo disso, uma empresa estatal que já foi privatizada, é a Vale do Rio Doce, que era uma estatal que era responsável por explorar os minérios em vários estados do solo brasileiro, certo, pessoal? Então, assim, atualmente essas empresas foram privatizadas, ou seja, passaram a ser administradas por empresários que se associaram a empresas estrangeiras para aumentar a produção por meio da utilização de tecnologias mais modernas, que no caso não foi o que aconteceu no Brasil, porque essas empresas continuam extraindo de maneira rudimentar, prejudicando o nosso meio ambiente e não gerando nenhum lucro para os brasileiros. Grande parte da produção mineral brasileira atende o mercado externo. Uma parcela importante dos lucros obtidos é destinada às empresas multinacionais que controlam sua capital. Outras questões são de ordem social, como o garimpo do ouro, que na maioria das vezes se dá de forma desordenada e em condições subhumanas, ou de ordem ambiental, como o desmatamento e a contaminação dos solos e das águas. Então, para quem já viu, pessoal, os garimpeiros, eles acabam sempre sendo escravizados, eles vão lá atrás do ouro e acabam sendo explorados nesse trabalho. E muitas das vezes acabam morrendo e nem adquirindo lucro nenhum. E o que acontece? Geralmente esses garimpos são ilegais. Por quê? Porque eles
promove o desmatamento do meio ambiente, né, e polui as águas com mercúrio e outros produtos para poder achar ouro. No Brasil, pessoal, destacam-se importantes projetos de exploração. Quais são eles? O projeto Carajás, a exploração do quadrilátero central em Minas Gerais e a exploração da bauxita em Oriximiná, Pará, perdão. A extração do sal no Rio Grande do Norte, a extração do ouro, a exploração do petróleo nas camadas do pré-sal, entre outras. Então, esses aí são os objetivos assim dessas empresas de extrair esse tipo de minério, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Aqui vai ser difícil para mim entender aqui, mas vou tentar dar um zoom. Bom, então, bauxita em Oriximiná, né, perto de Santarém, no Pará. Aí temos, aqui, projeto Carajás, ou seja, perto do Pará também, São Luís do Maranhão, tal, toda essa parte aqui. Santarém, assim por diante. E abaixo temos aqui o quadrilátero ferrífero, que é o de Minas Gerais, que pega aqui toda essa parte aqui da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. O manganês de maciço de Urucum, no estado, no caso aqui de Mato Grosso do Sul. E o petróleo nas bacias de Campos e Santos, que é essa área do pré-sal aqui entre Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá, pessoal? Então é isso. Esses são os minerais extraídos aí do Brasil. Então é isso. Para falar de minério é só até esse momento aqui, tá, pessoal? Vou diminuir aqui para poder fechar. Bom, agora vamos falar de meio ambiente, né? Que é a hora vamos falar da vegetação. Né? A gente já falou do minério, que é um dos causadores da degradação. Então vamos lá. Como vimos, os recursos naturais são elementos da natureza, requisitados por uma sociedade para atendê-la. O que significa que grande parte da natureza é consumida de diferentes formas, o uso de solos, energia, matéria-prima, vegetal e mineral, entre outras, nas atividades humanas. Bom, também já destacamos que a vegetação é o primeiro elemento natural que se perde nessa apropriação, causando modificações importantes no relevo. Quais são, pessoal? As derrubadas de árvore, ou seja, poluição de rios e assim por diante. Mudanças climáticas e tudo isso prejudica o meio ambiente, tá, pessoal? Além da vida humana e de vários animais. Então observe aqui esse esquema aqui abaixo, pessoal, para resolver os exercícios seguintes. Então, exercício, enfim, a gente não vai fazer, mas a gente vai fazer a interpretação aqui da imagem. Então, a pastagem que é muito utilizada aqui em Colniza, né, Mato Grosso, o peso do gado compacta o solo e assim o torna menos poroso, com menos capacidade para absorver líquidos e nutrientes. Ou seja, o solo de pastagem é um solo mais rígido, mais ruim. Muito fértil. Aonde que é muito fértil, pessoal? Onde tem a floresta, que é um solo mais poroso, é um solo não muito encontrado no país. Quer dizer, é um tipo de solo muito encontrado no país. Por ser que matéria orgânica é ideal para a agricultura, no estado de São Paulo é o mais comum. E o tipo roxo, né? Caracterizado pela aparência vermelho roxeada do solo, tá, pessoal? Então observe aqui, pessoal, como que é o solo, né? Ou seja, o lençol freático. Filtragem. Então observe que a filtragem aqui é bem maior aqui. Erosão solar. Os raios solares degradam também o solo em várias coberturas vegetais. Ravina, que abre aquelas valetas no solo. Evossorroca, que as águas acumuladas abaixo da superfície faz a terra ceder internamente. Então esse solo aqui, na passagem, é um solo mais arrasado, né? E esse solo aqui é um solo mais rico de vegetais, de minerais, assim por diante.
Bom, avaliando o esquema, aponte causas naturais de degradação ambiental. Então, pessoal, como a gente pode observar, as causas naturais. Quais são as causas naturais aqui? Aqui tem uma indústria, uma cidade poluindo e tal, né? Então, a única causa natural seria o quê? Seria, no caso, a água suja aqui e tal, que é uma água do esgoto, enfim. A causa natural aqui da degradação do meio ambiente aqui no caso, não tem. Aqui seria todas as causas de ações humanas. Então, como eu acabei de falar, aponte atividades humanas que causam degradação ambiental. Então, são várias indústrias e assim por diante. Mas daí a gente não está fazendo aquelas atividades. Eu vou pular aqui, tá, pessoal? Então, assim, durante mais de 500 anos, a ocupação de nosso país, como você pode perceber, desenvolveu-se a partir do litoral. Muito recentemente, a partir da década de 60, que o interior passou a ser ocupado. Isso provocou impactos ambientais muito mais acentuados em áreas próximas da região litorânea, como a Mata Atlântica, que é um dos hotspots que incluem as zonas costeiras dos mangues e restingas, a caatinga e as matas de araucárias. Então, assim, pessoal, a expansão econômica para o interior mais recente, porém, com tecnologias mais desenvolvidas, estão deteriorando novas áreas rapidamente. Então, observe com atenção os mapas e o conjunto de detalhes a seguir, tá? Para a gente poder entender um pouco sobre isso daqui. Então, observe aqui, pessoal, nesse mapa aqui do Nordeste. Todos os estados nordestinos já sofrem diferentes graus de desertificação. Uma área seca, pode observar aqui segundo o mapa, que esses risquinhos seriam as áreas moderadas, grave e muito grave. Então, nas áreas muito graves, tem várias áreas muito graves aqui, ó, de verde, né? Áreas graves são bem menos e áreas moderadas são a maioria. No mapa ao lado, como áreas riscadas dentro de uma caatinga. As áreas suscetíveis de desertificação: áreas semiáridas, áreas subúmidas secas e áreas de entorno. Por que o Nordeste ficou assim? Porque, pessoal, aqui teve uma grande, após a colonização portuguesa, teve uma grande ação de colonização e desmatamento do pau-brasil que estava em volta dessa área aqui. Então, o desmatamento foi tão intenso que a área tornou-se desértica. Algumas áreas tornou-se desérticas e não conseguem se restaurar com o tempo. Então vocês veem como que a degradação do meio ambiente foi muito intensa. Então vamos observar aqui. Temos aqui a área norte. Então a área não floresta são bem poucas, né? Que é áreas de não floresta, ou seja, áreas que tem gente vivendo. A área de floresta é a maioria de verde. E a área de vermelho são as áreas de desmatamento até 2010. Ou seja, grande parte dessas áreas foram desmatadas nesse mapa aqui, tá, pessoal? Para vocês entender o nível de degradação do meio ambiente. Então observe aqui no cerrado: vegetação nativa e desmatamento. Então, pessoal, a vegetação nativa está quase meio a meio aqui nessa área, entre Maranhão, Piauí, Tocantins. Goiás quase não tem mais nada, Distrito Federal. Mato Grosso, bem poucas áreas nativas, porque as outras áreas elas foram bem degradadas, ou seja, desmatamento nessa área aqui, tá, pessoal? Mata Atlântica, em áreas litorâneas. Domínio de Mata Atlântica e remanescentes. O que serão remanescentes? Significa aquelas que foram preservadas, tá, pessoal? Então, pode observar aqui, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Vou achar aqui. Foram bem poucas áreas que foram se tornaram remanescentes, ou seja, que estão sendo preservadas. As outras áreas dessa Mata Atlântica, elas foram, no caso, é o domínio delas, né? Mas não, ela foi desmatada. Então, pessoal, vamos aqui entender aqui um pouco.
Então aqui, pessoal, tem a explicação do porquê dos prejuízos que foram ocorrendo assim no meio ambiente, tá? Estende-se pelo litoral brasileiro o que? A ocupação intensa, aquela lá do... Eu estava falando sobre essa letra A aqui, que seria aquela imagem primeira aqui, tá? Que seria a letra A, é o número 1. Aí, letra B seria o que aqui na letra B? A área de ocupação antiga, onde o clima semeado provocou alterações que são acentuadas por atividades agropecuárias, ou seja, com técnicas rudimentares, queimadas. Quais são os impactos? A degeneração da mata nativa, a degeneração dos solos agricultáveis e desertificação, como aconteceu no Nordeste. Aqui são os prejuízos que sofreu a área da região Nordeste. Aqui, pessoal, são a área onde foi interiorizada, ou seja, Mato Grosso do Sul e assim por diante. Qual era o objetivo a partir dos anos 60? O objetivo deles era explorar a madeira, a borracha, as drogas, as castanhas. Quando eu falar droga, pessoal, seria o que? Especiarias, tá, pessoal? Remédios, ervas naturais e assim por diante. Para quê? Para produzir, depois que essas terras estão o objetivo de produzir gado, produzir soja e assim por diante. Quais são os impactos desse solo? O desmatamento ilegal predatório, as queimadas e a biopirataria. Então aqui, pessoal, está falando todos os impactos no ambiente de todos aqueles elementos que a gente já estava vendo anteriormente. A área do interior onde restam apenas cerca de 50% da vegetação original, utilizada para a produção de carvão vegetal, substituída por pastagens para a pecuária. Há ainda grandes tensões de agricultura de soja e cana-de-açúcar. Essa é para a produção do etanol. Qual é o impacto? O impacto da contaminação de emanações com mercúrio, o desgaste e erosão do solo e a expansão de monoculturas, né? Então é isso. O que é monocultura? Por exemplo, produzir só apenas soja, produzir apenas cana, produzir apenas girassol, produzir apenas algodão e assim por diante. Uma monocultura, uma única cultura. Então é isso. Então temos aqui os mapas que anteriormente que a gente já viu e os seus impactos de acordo com as letras aqui, tá, pessoal? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham conseguido relacionar essa explicação com essas informações aqui do texto da apostila, tá? Então todas aquelas explicações tem aqui também, ou seja, os impactos e as vegetações que a gente pode observar aqui, tá, pessoal? Então assim, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar pelo WhatsApp, que eu irei atendê-los, tá, pessoal? Então eu desejo para vocês bom estudo a todos e tenham um ótimo dia, tá, pessoal? Qualquer dúvida pode me procurar. Até mais.